bom falar do amor de Deus. Eu tenho muito temor em subir no altar. Eu me preocupo muito em subir no altar. E eu creio que se todas as pessoas aí por fora, né, tivessem esse temor, eu acho que as igrejas seriam diferentes, né? Porque o altar é um lugar santo, é um lugar sagrado, né, não, irmão? E a gente tem que reverenciar, respeitar e honrar. Então eu gostaria de fazer uma pequena oração para iniciarmos o nosso culto de hoje. Amém? Temos muito visitantes aí, glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Senhor Jesus, eu venho aqui, Deus. Ai, como eu amo quando aumenta a minha voz. Senhor Jesus, eu venho aqui, Deus, te agradecer por mais este momento, Pai. Deus, eu me apresento aqui como tua serva. Uma serva, Senhor, falha. Uma serva, Senhor, cheia de pecados, mas que te ama, Senhor Deus, e ama fazer a tua obra. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para falar ao teu plenário, para falar aos nossos corações, não o que eu quero ouvir, não o que eles querem ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. Senhor Deus, a partir de agora, Pai, que não seja mais eu que falo por esse microfone. Eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, que se manifeste aqui neste altar, que o teu poder desça aqui neste lugar e que possamos falar, Senhor Deus, aos corações que estão nesta noite. Senhor, eu creio num avivamento grande. Eu creio que neste lugar sairão pessoas transformadas, pessoas restauradas, pessoas, Senhor, que serão batizadas no Espírito Santo, porque o Senhor está aqui neste lugar. A partir de agora, Senhor Deus, que o Senhor me use. Eis-me aqui, Senhor Deus, um vaso para ser usado por ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E vamos lá a mais uma palavra tremenda do Senhor. Eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis 3. Peguem suas Bíblias. Quem não tem Bíblia acompanha aqui pelo telão, mas é como o Pri falou ontem, missionária Priscila, vamos nos tornar íntimos da Bíblia. A gente tem perdido o costume, né? A gente tem nos adaptado tanto ao celular. Vamos voltar a tatear a Bíblia, é tão bom. Gênesis 3, do 1 ao 7. E o Senhor falou comigo sobre a palavra de hoje. Uma palavra que foi pregada pelos discípulos. Uma palavra que foi pregada por Jesus. Que fala sobre o arrependimento. Que fala sobre reconhecermos os nossos pecados. E hoje em dia tem sido tão difícil nós conseguirmos enxergar os nossos pecados. E o Senhor e eu questionei ao Senhor por quê? Porque que hoje em dia nós estamos tão dormentes aos nossos pecados. Porque hoje em dia os cristãos e até quem não está na igreja está tão difícil de reconhecer os seus próprios pecados. E o Senhor me fez voltar lá em Gênesis para ele dizer, eu vou te falar de onde tudo começou. E é assim que eu vou começar com vocês, amém? Amém. E eu vou ler com vocês do 1 ao 7. Quando chegar no 7, Raulito, para, porque senão eu... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos
e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Amém. E aí foi quando tudo começou, irmãos. E logo de início, o Senhor já falou comigo, confirmando algo que eu acredito que algumas pessoas já ouviram, que o inimigo ele escolheu o animal mais astuto. Pode voltar para o primeiro nome, por favor. Ele fala que a serpente era o animal mais astuto de todos os animais. E aí já deixa algo para mim e para você nesta noite. O inimigo, ele sempre vai escolher as melhores armas contra você. Ele sempre vai usar as melhores armas contra você. Ele sabe do teu valor. Ele sabe o quanto você é importante para Deus, que Deus é o único filho por você. Ele não vai usar qualquer arma. Ele poderia usar qualquer animal, mas ele usou o animal mais astuto dentre todos os animais, o melhor de todos. E isso já nos deixa atentos para não subestimar. Não subestime o inimigo. Não subestime. Porque eles vão contra o cristão, eles vão contra o homem com todas as armas que ele pode utilizar. E aí a gente passa e vê que a serpente confronta Eva. Só que a serpente não sabia o que Deus tinha falado. Qual era a ordenança que Deus tinha dito? Ela não sabia. Ela não sabia. E quando você vê aqui, passa aí, Raul. Aqui, ela fala assim, ó. Antes ela diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Ela não sabia o que Deus tinha dito. Ela jogou. Ela não sabia o que é que Deus tinha proibido eles de fazerem. Ela não sabia. E ela jogou aqui com Eva. Ela falou assim: ah, foi isso mesmo que Deus disse? Para vocês não comerem de nenhum fruto. Ela não sabia, ela chutou. Ela sabia que existia algo que não podia acontecer ali, mas ela chutou. E aí no versículo seguinte, Eva diz a ela qual era a ordenança que Deus tinha dado para eles. Não, nós podemos comer sim. Nós não podemos comer do fruto que está no meio. Nós não podemos, porque nós não morreremos, porque assim morreremos. E aí a serpente coloca uma dúvida no coração de Eva. Porque quando passa aí, Raul, quando ela fala isso para a serpente entende o que está acontecendo. E aí a serpente fala, pode passar. A serpente fala: certamente não morrerão. E fala mais em seguida, vou comprar por aqui, porque senão não acompanha. E fala em seguida que Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. Naquele momento a serpente coloca em Eva uma dúvida. Porque Deus falou que eles iam morrer ao tocar naquele fruto. Mas a serpente disse: não, vocês não vão morrer, vocês vão conhecer o bem e o mal. E aí algo tremendo falou em meu coração. Gente, Eva poderia, ou a serpente poderia ficar tagarelando o dia todinho. Se Eva não ouvisse, se Eva não desse ouvidos ao que a serpente falou, se Eva tivesse escutado apenas e tanto faz como tanto fez, mas a serpente falou, Eva ouviu, e quando entrou pelo ouvido gerou uma semente, foi plantada no coração de Eva, que gerou uma semente. E aí eu pergunto para mim e para você: nós ouvimos palavras boas e ouvimos palavras ruins, e elas caem no solo do nosso coração, mas o solo do nosso coração, quem decide se vai fertilizar é você ou não.
A serpente chegou para ela e colocou dúvida. Ao falar, Eva ouviu, mas ela poderia ter muito bem colocado aquela semente no solo infértil e não ter gerado nada. Mas Eva, ao escutar aquilo ali, aquela semente desceu em seu coração e começou a germinar e gerar dúvida do que Deus tinha falado. Quão é importante o que você tem ouvido? Quão importante é o que você tem feito com o que você ouviu? A mulher ouviu, mas aí quando ela viu a árvore chamou a atenção dela. Eu acredito, minha gente, vamos imaginar, ela estava no meio de um jardim. Todo dia ela caminhava, porque a palavra diz que Eva e Adão caminhavam por ali. Será possível que ela não viu essa árvore linda, esplendorosa, com frutos maravilhosos no meio? Será possível que ela não viu? Ela viu. Ela passava por aquela árvore ali todos os dias praticamente. Mas aquela árvore não lhe chamava atenção. A beleza daquela árvore não lhe chamava atenção. Aquela formosura daquela árvore não lhe chamava atenção. Aquela mulher maravilhosa, bem vestida, seminua, não lhe chamava atenção. Aquele homem forte, bem vestido, não lhe chamava atenção. Aquelas imagens obscenas não lhe chamavam atenção. Sabe por quê? Porque ela não tinha descido para o coração. A dúvida não existia no coração dela. Ela não tinha ouvido palavras ruins que germinaram coisas ruins, que abriram a visão dela para enxergar o pecado, para enxergar coisas ruins. E aí, de repente, os olhos dela se abrem e ela olha a árvore. Quer dizer, ela passava por aquela árvore, nunca tinha visto aquela árvore. Aí, de repente, ela ouve a serpente. E aí, quando ela olha para a árvore, e se encanta com a árvore. Passa aí, Raul, 6. E aí a mulher, quando viu a árvore, parecia agradável ao paladar. E aí a árvore começa a chamar a atenção dela. Porque ela decidiu ouvir algo. E aquilo que ela ouviu desceu para o coração dela. E aí ela diz assim: a beleza daquela árvore chamou a atenção da mulher. Ela ali começa a enxergar o paladar. Ela fala aqui do paladar, não fala? Paladar remete à carne. Ela começa a olhar para a árvore e sentir prazer e dizer assim, o paladar, a ouvir a voz da carne, que alimentar a carne com uma fruta boa ao paladar. E aí ela fala de desejo porque ela olha e acha a árvore atraente. E aí também ela vê que pode ter recompensa, porque a árvore vai lhe proporcionar ter discernimento. E aqui a gente consegue entender a raiz de todos os males. Todos os males. Começou daqui. Satisfazer a carne, fazendo seus desejos, seguindo suas vontades, matando sua fome com o que agrada. Seguir sentimentos de acordo com o que acha melhor, de acordo com o que lhe agrada e lhe faz bem. E por último, se igualar a Deus, que é querer ser Deus, querer obter os poderes de Deus. Essas três coisas que Eva veio aqui, que é agradável ao paladar, atraente aos olhos e obter discernimento, são os males que estão hoje em dia, que começaram aqui. Primeiramente a carne quer fazer os seus desejos, porque está certo fazer os meus desejos, porque eu quero ser feliz, porque a minha carne fala mais alto, porque eu não consigo me segurar, porque é mais forte que eu. Aos desejos do que você acha melhor fazer, não porque ninguém sabe o que eu estou passando, você fala aí, mas não sabe o que eu estou vivendo aqui. E se igualar a Deus, que hoje em dia as pessoas querem porque querem ter poder, ter isso, ter aquilo outro. E daí vem se multiplicando o pecado, irmãos. Eva teve uma visão de algo bom ao seu ver.
Ela foi levada pela visão, pelo seu ponto de vista. Ela não fala sobre Deus, com Deus, sobre o que a serpente falou com ela. Ela simplesmente decide comer. Nem tudo que é agradável aos teus olhos, irmão, é bom para você. Pode te levar à morte. Nem tudo que você está vendo que parece maravilhoso, que parece belo, que parece agradável ao teu paladar, que é bonito de se ver e que você vê que vai te dar algum tipo de recompensa, isso pode te levar à morte, irmão. E você só vai saber quando fazer algo verdadeiramente quando você falar com Deus e perguntar a Deus e ser sincero com Deus. Deus, o que eu faço nesse momento, nessa situação? Eva não fez isso. Eva viu, Eva se encantou, Eva não quis perguntar a Deus. E Eva foi lá e comeu. Aí Eva comeu e ainda deu para o marido. Ela comeu, ela sabia que tinha feito algo errado e ela ofereceu ao marido. É forte. Eu vou perguntar para vocês agora. O que você tem ouvido? Irmãos, por causa do ouvido, porque Eva deu ouvidos àquela serpente, a dúvida entrou no coração dela e foi gerando várias coisas, desobediência. O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Eva poderia muitas vezes, Eva poderia não ter ouvido aquela mulher, poderia ter começado a louvar a Deus. Não, cala a boca. Ai, procurar o fazer. É um simples ato de ouvir, irmãos. Mas aquilo pode entrar no teu coração e você não perceber. E de repente você vai passar por uma publicação no TikTok, no Instagram, vai ver uma foto. E muitas vezes aquela foto você viu e não te chamou a atenção. Mas você vai ver aquela foto ali e você vai chamar a atenção. Muitas vezes você passou por um barzinho, por um lugar e nunca te chamou a atenção. Nunca você parou, nunca ficou batendo pé, batendo junto com a música. Quando você para no sinal, com uma música do mundo tocando, você nunca sentiu essa vontade. Mas aí você tem ouvido coisas e ouvindo pessoas que entrou a semente no teu coração, você não percebeu e de repente você para no sinal, está tocando uma música top do mundo e você está lá com seu pezinho e você começa a olhar lá para dentro do bairro, você diz, naquela época era diferente, e começa a lembrar do passado e aí teu olho começa a abrir por simplesmente ouvir. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aí vamos lá. Eva desobedeceu a ordem de Deus e deu para Adão. Adão poderia ter negado. Adão não sabia o que a serpente tinha dito. Adão não sabia o que a serpente tinha dito para Eva. Adão poderia ter negado, mas Adão se deixou influenciar. Irmãos, às vezes você não está cometendo, você não foi em busca do pecado, você não ouviu nada, você não sei o que, mas você se deixa influenciar. Você precisa ser constante na presença de Deus, você precisa ser firme na presença de Deus. O crente é sim, sim, não, não. Você não pode ficar no meio termo. Se você está em cima do muro, essa noite você vai descer desse muro e você vai ter a sua vida a Jesus, porque chegou a hora da gente ter posicionamento. Nós precisamos ter posicionamento, porque quando tu era do mundo, quando tu bebia que só bexiga, quando tu dançava até o chão, quando tu usava droga, alguém chegava para tu e dizia assim, tu vai ser crente, e dizia, não, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou orar a Deus, eu nunca vou fazer isso. Você tinha a sua convicção, você brigava com quem fosse, mas quando você vira crente e uma pessoa chega para você e fala, você, pode ser, vamos. Quando você é do mundo, você é filho. Aí quando você é filha de Deus, você fica todo molenga, rapaz. Eita! Que história é essa? Adão aqui foi criado por Deus. Adão aqui andava com Deus. Aí a mulher chega e oferece a maçã para Adão. Adão, homem, sai daqui. Eu sou crente. Adão se deixou influenciar.
Vamos parar de ser crentes influenciáveis. Nós precisamos começar a ganhar espaço. Eu não me conformo em ver o inferno ganhando nossas crianças, em ver o inferno ganhando nossos jovens, em ver o inferno ganhando aí as redes sociais, ganhando a música, ganhando a televisão, e os crentes não pararam dentro das igrejas sem fazer nada. Eu não me conformo com isso. Era pra gente estar aí ganhando rede social, ganhando criança, ganhando o mundo lá fora. O inferno trabalhando aí firme e forte dia e noite. E a gente está cruzado, irmão. E aí nossos filhos estão se perdendo. Nossos casamentos, quantos casamentos aí, traição. É o homem dentro de casa com a mulher vendo pornografia no telefone. É a mulher com o marido em casa quando ele sai ainda no Tinder. Só para receber um elogio, não porque meu marido não me elogia e vai entrar no Tinder para receber elogio. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos mudar, irmãos. Isso depende de mim e de você. Glória a Deus. Coloca aí no 8. Ai, Jesus, segura. É 8. Aí, eu vou ler aqui porque senão eu leio devagar demais. Eu tenho muita coisa para falar. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore de qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Irmão, é forte. É forte. Aí a desobediência, amém? A desobediência gera mudanças de comportamento. Adão começa a ficar com medo. O pecado deixa o homem fraco, deixa o homem inseguro, deixa o homem com medo, gera homens e mulheres que não assumem as suas escolhas e começam a colocar a culpa nos outros. Quando você começa a dar ouvidos a quem não é para dar, aquilo desce para o teu coração, você começa a abrir os olhos para o que você não via antes, você começa a pecar com os olhos, e aí quando acontece o rebuliço, tua mulher pega a mensagem no telefone, quando você é pego fazendo algo de errado, aí você chega para a pessoa e diz assim: fui eu não, foi culpa dela, fui eu não, foi culpa disso, foi culpa daquilo. Quem você tem culpado pelos seus erros? Sua esposa? Seu pai? Seu emprego? Sua falta de dinheiro? Quem é que você tem culpado pelos seus erros? Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Eva culpou a serpente. E então no versículo 14 ele fala assim: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os seus descendentes, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Agora aqui é para você segurar na cadeira.
madeira. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui para que vocês voltem para casa com chave de carro. Eu não vim aqui para que vocês voltem para casa cheios de bens materiais. Eu vim aqui para falar algo que precisa ser dito a mim e a você. Que a gente precisa entender que o pecado existe, o pecado é real. Nós somos pecadores e sem arrependimento ninguém vai ver a glória de Deus. Se você não se arrepender, se você não chegar e confessar os seus pecados, se você não mudar a sua conduta, eu sinto lhe dizer, você não vai ver a Deus. Não sou eu que digo a palavra. A serpente foi quem iniciou tudo, foi ou não foi? A serpente iniciou. Ela gerou engano em Eva. Ela gerou dúvida em Eva. Ela gerou contenda em Eva. Qual foi a consequência da serpente? A serpente teve sua geração amaldiçoada. Inimizades, solidão, doenças na mente. Quando ele fala que a mulher ferirá a sua cabeça, pisará na sua cabeça. Aqui Deus está falando sobre pecados, irmãos. Muitas vezes nós criticamos quem peca, quem faz o pecado, né? Mas quem inicia? Quem levanta a contenda? Quem inicia a dúvida? Quem inicia o engano? Aqui a serpente iniciou. A serpente não botou uma faca na cabeça de Eva, não mandou ela fazer não. A serpente iniciou. A serpente falou, iniciando, gerando em Eva dúvida, gerando em Eva aquele engano. E qual é a consequência? Porque toda desobediência gera consequência. Toda desobediência gera consequência. Não pense você que vai desobedecer e nada vai acontecer. A desobediência gera consequências. Qual foi a consequência para Eva aqui? E é Deus que está falando, porque Ele falou aqui para cada um que desobedeceu. Para a serpente, Ele disse que a sua geração será amaldiçoada. Quem levanta a contenda, quem inicia a contenda, tem sua geração amaldiçoada. Tem inimizades, é uma pessoa sozinha que não tem amizades. Tem doenças na mente. Quais são as doenças na mente hoje, nossa época? Pessoas que geram contendas, geram dúvidas. Pessoas que iniciam, que têm o prazer de iniciar uma conversa. Irmão, olha ali. Ou então, irmão, tu viu? Iniciou. E aí vamos lá para a mulher. E aí em seguida, depois que Deus fala a consequência para a serpente, Deus vem falar a consequência para a mulher. Porque a mulher foi quem ouviu. E aí a mulher pratica, a mulher ouve, mas ela tem o poder de não praticar. Mas ela pratica. Então a mulher pratica o quê? A mulher pratica a ambição. Porque ao olhar para aquela árvore, ela ambicionou ter o discernimento que Deus tinha dado. Ela ambicionou ter aquele fruto desejável ao paladar. Ela ambicionou ter aquele fruto que estava o desejo de seus olhos, que tinha uma aparência bonita. Ela ambicionou aquilo. Ela pratica a dúvida, porque se Deus tinha falado que eles iam morrer, então ela praticou a dúvida, ela praticou o pecado, ela praticou a desobediência. E o pior de tudo, ela propagou o erro. Porque ela poderia ter comido e ter ficado calada. Mas ela pegou a maçã e deu para o marido. E aí você chega uma pessoa e diz: tu viu que fulaninha estava no bar? Aí você que ouviu, foi mulher? Foi mesmo? Menina, tô passada. Menina, ó, a fulaninha me disse que viu fulana no bar. É desse jeito ou não é? Você tem o poder de cortar aquilo ali, mas você insiste em querer ser o Jornal Nacional e falar para os seus amigos que você é uma pessoa maravilhosa. Você gosta de deixar os seus amigos bem informados. Você gosta de dizer às pessoas que você é crente fiel, que você consegue ver o que os outros não vê, e você vai meter seu bedelho na chamada, e em vez de você cortar ali, você vai praticar o mal. E ainda propagar. E aí, minha contadora, muito bem, obrigada.
E por fim Adão. Aí Adão, coitado, tá ali, não sabe de nada. Chega a mulher dele, dá uma maçã para ele come, e aí ele peca. Só que antes de eu falar de Adão, tem que falar as consequências da mulher, né? Que eu não falei, esqueci. Quando você pratica o pecado, pratica a omissão, quando você age. A serpente falou, a Eva agiu. Como consequência, ela teve multiplicação do sofrimento, teve dor. Ela vai sofrer ataques, porque aqui fala que a serpente irá atacá-la. Será submissa ao seu marido, dependente dele. Quando você pratica o pecado, você tem sofrimento multiplicado. Quando você pratica o pecado, você tem o seu sofrimento multiplicado. Você não tinha. Além de você ter, você é multiplicado. E aí por fim Adão podia cortar o mal pela raiz. Adão poderia não se deixar influenciar. Adão poderia ter sido firme na sua decisão. Aqui no versículo 17, cadê? Fala assim, e ao homem declarou, Deus declarou, viu? Deus falando. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos, o que foi que fez Eva pecar, irmão? Ela ouviu quem? A serpente. Adão ouviu quem? É Deus que falou que ele ouviu. Deus fala aqui, eu estou mentindo. Visto que você deu ouvidos. Para quem é que tu está dando teu ouvido, irmão? Tu não está vendo que o teu ouvido pode gerar em você um pecado? Você pode ser induzido a pecar. Você pode ser induzido a fazer algo que você mesmo não quer, não tem controle. Porque você tem ouvido pessoas e coisas que não é para você ouvir. Presta atenção no que você tem ouvido, irmãos. E aqui nós entendemos a raiz dos pecados. E entendemos que todos nós somos pecadores. Bota aí, Raoni, 1 João 1, a partir do 8. Que fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se tem alguém aqui que está olhando para mim agora e está dizendo assim, eu não tenho pecado, está aí, ó. Todos nós que estamos aqui, eu que estou aqui, meu filho que está tocando, todo mundo que está aqui, os missionários, vocês, todos nós somos pecadores, irmãos, todos nós. E não sou eu quem digo, é Deus quem está dizendo. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Em Atos 2,38 diz: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor. Irmão, você viu aqui a raiz do pecado. Você viu aqui que você pode ter deixado o pecado entrar na tua vida sem perceber, porque você ouviu algo que não era para ter ouvido, irmão. Mas aqui vem falar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E sabe o que é arrepender? Alguém que sabe o que significa arrepender-se? Arrepender-se, irmão, é você sofrer pelo que fez. Você precisa sofrer. O que é você sofrer? É você lembrar da traição que você traiu sua esposa. Você sofrer por aquilo e você nunca mais cometer aquilo. Você mudar. Arrependimento, procurem aí no dicionário, fala que é sofrer pelo que fez e mudar de atitude. Não adianta você se arrepender e continuar no mesmo erro. Não adianta, irmão. Você precisa se arrepender e mudar de atitude.
E nós só podemos ser perdoados se a gente se arrepender de algo que a gente fez. Sabe qual é o problema, irmão, da igreja hoje em dia? Da igreja não, de todo mundo hoje em dia. É porque você está tão preocupado com o que o teu irmão está fazendo, que você não está olhando para os teus erros. Você está tão preocupado com o que o teu marido está fazendo, que você não olha que você tem erros que precisam ser perdoados, pecados que precisam ser perdoados. Você está tão preocupado com o que o irmão A, o irmão B, com o que o vizinho, com o que teu sogro, com o que tua namorada está fazendo, que você para de olhar para si. Verdade. E aí você vai vivendo sua vida. E deixa eu dizer algo para você. Quanto mais você olha para o outro, menos você olha para você. Você vai ficando dormente aos seus erros. E sabe o que acontece comigo e com você, irmãos? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual é você não ver que você está errado. Eu conheço pessoas, irmão, não aqui, mas na igreja de Nárnia. Todo mundo sabe que aquele irmão erra. Todo mundo sabe que aquele irmão está pecando. O irmão não sabe. O irmão não sabe que ele está errado, mas todo mundo vê que ele está errado. Mas o irmão não vê que ele está errado. E isso não acontece só com um, acontece com vários, porque nós estamos sempre olhando para o outro, mas enquanto nós estamos cheios de pereba, e na palavra de Deus fala, que eu tirei aqui, mas eu me lembrei, agora eu vou dizer, que existem pecados que são evidentes e os que não são evidentes, porque é muito mais fácil eu julgar a pastora Michele, vou dar um exemplo que ela é pastora Michele que está pecando. Pastora Michele, que a gente viu pastora Michele está repreendendo, mas eu vou usar ela porque se eu usar o irmão que pode dar problema, mas a gente viu pastora Michele com outro homem, aí é um pecado visível, vamos apontar a pastora Michele. E quando tem um irmão do lado que se faz de santo, de crente, mas quando é de madrugada está na prostituição do telefone caindo na mulher. Mas ninguém sabe, só ele. Mas é mais fácil olhar para a pastora Michele. É ou não é? Eu estou mentindo? Não. Jesus foi chamado para os pecadores, irmãos. Você está pensando assim, eu sou pecador, sou mesmo pecador. Mas Jesus veio por nós. Só para lhe dizer que foi por nós que Jesus veio. Só para lhe dizer que Jesus sentava na mesa com os pecadores. Jesus, ele poderia sentar lá em Lucas 5, fala que teve uma festa e tinha a mesa com os escribas, com os fariseus, que eram os mestres da lei, os bambambam. Mas Jesus sentou, sabe aonde? Com os fariseus não, foi com os publicanos e os pecadores. Gente, Jesus veio aqui na terra e sentou, foi a uma festa, e não sentou com os crentes, ele sentou com os pecadores. Jesus veio aqui na terra e não chamou discípulos crentes. Os discípulos dele eram pecadores. Jesus se hospeda não no melhor hotel de crente, ele se hospeda na casa do pecador. E pasmem vocês agora que está lá em Lucas 7,36. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele é ungido por uma pecadora. O título de lá diz: Jesus é ungido por uma pecadora. Jesus sentou com o pecador, Jesus comeu com o pecador, Jesus ficou na casa do pecador. Só que tem muito crente hoje em dia que se acha demais, e ao invés de sentar com o pecador, está lá se achando na mesa dos crentes. Enquanto uma pessoa que está ali precisando ouvir a palavra de Deus, não é porque você se acha demais. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Se Cristo sentou com o pecador, se Cristo se hospedou na casa do pecador, por que que eu e você estamos rejeitando ir na casa de um pecador falar de Deus? Por que que nós estamos rejeitando sentar numa mesa com um pecador para falar de Deus? Eita! Você vai ser imitador de Cristo ou não? Aleluia! Você vai ser escriba ou fariseu? Porque eu quero ser como Cristo. Eu quero sentar na mesa com os pecadores.
falar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Eu quero me hospedar com os pecadores e dizer: há sim esperança para você. Glória a Deus, irmão. Eu estou falando isso porque a gente julga muitas pessoas. A gente coloca muito, olha no pecado dos outros, apontando o erro dos outros e não olhamos os nossos erros. Nós precisamos mudar, irmãos. Jesus está voltando. Ele quer uma igreja limpa. Ele quer uma igreja quebrantada. Ele quer uma igreja remida de seus pecados. Não tem como uma igreja ser limpa, quebrantada, se ela não enxerga os seus pecados, irmão. Aleluia. Como é que uma igreja vai ser limpa se você não sabe o que você está errando? Como é que você vai ser limpo se você não está olhando os seus defeitos? Você está olhando o seu irmão. Para de olhar para o teu irmão. Começa a se analisar, começa a se olhar, começa a ver se tu está falando demais, se você é a pessoa que está incitando a calúnia, incitando o engano, ou se você é que está praticando, ou se você é apenas aquele que não está cortando, porque Adão não cortou e Adão sofreu as consequências. Chegou começa a tua vida, chegou calúnia, chegou fofoca. Ei, irmão, não é por nada não, mas eu não quero ouvir isso não. O meu ouvido vale muito. Eita, glória. O meu ouvido vale muito. Aleluia. Eu não vou deixar entrar qualquer porcaria no meu ouvido. O meu ouvido vale muito. O meu ouvido é importante. Aqui só vai entrar a palavra de Deus, palavra de libertação, palavra de alegria. Graças a Deus. Em Romanos 4:25 fala: Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados. Foi pelos nossos pecados. Não foi pelo pecado do teu irmão. O arrependimento é algo diário. Algo diário. Porque todos os dias nós pecamos. A injustiça é pecado. Eu não sei onde é que está vendo aqui, que eu também apaguei, mas fala que toda injustiça é pecado. Você, será que você não cometeu nenhuma injustiça hoje? Será que você não cometeu nenhum pecado hoje? E você se arrependeu hoje? E ontem? E anteontem? Deus quer uma igreja arrependida. Bota aí, Raul, para finalizar. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui está falando apontar? Está falando apontar? Está falando julgar? Está falando o quê? Restaurar. Restauração, para quem sabe o que é uma restauração de algum objeto, restauração dá trabalho, irmão. Restauração não é fazer, comprar um novo na Shopee, não. Você tem que ir tanto por tanto. Você tem que limpar, botar água, passar o pano, limpar de novo, fazer isso. Restauração dá trabalho. Mas hoje em dia os crentes não querem restaurar o irmão que está em pecado porque dá trabalho. É para restaurar. Você vê seu irmão pecando, é para ligar para ela vencer e meter o pau nele lá. Você diz assim: irmão, eu vou ir à tua casa agora. Eu vou ir agora, vem aqui na minha casa. Vamos conversar, vamos se juntar, vamos orar, vamos fazer campanha para restaurar. É o que Deus manda fazer. Vocês deverão, ele não está pedindo, ele está mandando. Deverão restaurar com mansidão. Sabe por que com mansidão? Porque provavelmente aquele irmão vai dizer: vou voltar para minha esposa, vou meter chifre nele, vou voltar na família dele, vou tomar cachaça nele. E você tem que ser manso. Não, irmão, vem aqui, vamos conversar. Não, irmão, vamos lá. Manso. E aí depois ele fala: sabe o que? Cuide-se. Porém, cada um, para que também não seja deitado. Passa aí. Levem os fardos pesados uns dos outros. Vocês entenderam o que é isso aqui, irmão? Isso é igreja.
Igreja, isso aqui é você chegar na casa do teu irmão que está passando uma prova, que está passando uma luta, e dizer: eu estou aqui, porque eu estou contigo. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou parar de pensar nos meus problemas. Eu vou parar de pensar no meu umbigo. E vou entrar na tua vida. E vou te ajudar. E vou dar minha mão para você ser reta. Isso é ser cristão. E assim cumpram a lei de Cristo. Passa aí. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui eu não vou nem explicar. Passa aí. Cada um examine os seus próprios atos. Não é para examinar o ato do outro, não, irmão, é o teu mesmo. Até quando tu vai ajudar o irmão e tu vai levar uma cesta básica, tá fazendo isso por quê? Por que tu está fazendo isso? Porque você ama aquela vida, porque você quer aparecer? Ou porque você quer ser visto? Por que você está doando aquela cesta básica? Você tem que começar a ser crítico com você, examinar os seus atos, e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Passa aí. Pois cada um deverá levar a própria carga. Passa. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Deus aqui está falando para mim e para você o que Ele quer da nossa igreja, o que Ele quer dos cristãos. Nós precisamos olhar para si, nós precisamos nos arrepender todos os dias, nós precisamos estar na casa de Deus todos os dias. Eu termino nesse versículo, porque muitos que estão aqui estão dizendo: não preciso ir para a igreja. Eu confessei meu pecado, me arrependi, sou salvo, não preciso ir para a igreja. Bota aí, Robin, que eu mostro, mata, come e mostro tal. Tiago 5, do 14. Tiago 5. Olha, irmão, hoje vai ter avivamento nesse lugar. Aleluia! Presta atenção. Entre vocês há alguém que esteja doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, vem cá. A gente aceitou Jesus, né? Fomos perdoados lá. Somos ou não somos? Salvos. Só que no outro dia a gente pecou, não foi? E no outro. E no outro. Aí tu aceitou todos esses dias? Porque eu não lembro de ter visto ninguém aceitando todo dia, não. Só meu irmão que aceitava todo dia. Então deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão. Tu tem que vir para a casa de Deus, sim, sabe por quê? Porque aqui o Senhor vai perdoar os teus pecados quando tu confessar e a igreja começar a o quê? Ah, tá certo. Quando tu começar a vir para a casa do Senhor, tu vai se arrepender dos teus pecados, os irmãos vão orar e tu vai ser curado da tua doença, e tu vai ser curado da tua enfermidade, e os teus pecados serão o quê, irmão? O que é que vai acontecer? Então, o que é que eu digo para mim e para você hoje? Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Chegou a hora de você se libertar de todo jugo. Chegou a hora de você se libertar dos seus pecados. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, seremos salvos. Deus está aqui neste lugar. Deus veio nessa
amado, porque eu vou transformar a tua história, porque eu vou entrar na tua vida, porque eu vou mudar essa situação. Deus está te chamando. Deus está te chamando nesta noite, não deixe passar. Entrega a tua vida, entrega o teu coração a Jesus. E vem. Maíra, cadê você? Que está aí na live. Hoje é o dia, Maíra, da tua transformação. Hoje é o dia de você mudar a tua história. Deus te chama pelo nome. Chegou a hora. É agora. Vem aqui na frente, irmão. Desse jeito que você está cantando, para que o vendaval faça a vontade dele na sua vida. Aleluia! Não ser você.
Se eu não tivesse que estar segurando esse violão, o meu lugar é ajoelhado aqui nesse altar. Sabe por quê? Porque o homem, a pessoa mais pecadora que eu conheço, sou eu mesmo. Eu que preciso me arrepender. Sou eu que preciso mudar os meus caminhos. Quando ela tinha chamado para vir aqui para o altar, eu ia correr, meu irmão. Porque se não for Jesus agindo no meu interior, se não for o Cristo vivendo em mim, o meu lugar é uma só de pecado. Mas o amor de Deus me chamou para perto. O amor de Deus fez o Espírito habitar dentro de mim. Se você quer que o vendaval varra a sua vida, se você quer que esse vento de poder invada o seu interior, cante de todo o coração, meu irmão. Se quiser, chegue em casa rouco, mas com o Espírito Santo de Deus avivado dentro de você. Não vai ter nenhum instrumento tocando, não. Vamos lá. Vem.